Bom dia, pessoal. A proposta para a aula de hoje é apresentar para vocês aqueles 8 exercícios iniciais que eu havia proposto. Vai ficar ainda para vocês resolverem os exercícios da página 70, que são acho que 10. E vocês têm que postar lá naquela tarefa que eu apresentei a semana passada. Então só tem, por enquanto, hoje ainda só tinham 10 pessoas que tinham colocado os exercícios lá. Então eu vou apresentar esses 8 primeiros. O primeiro exercício que eu propus, os exercícios da página 60. A água congela a 0 graus, sob pressão atmosférica normal, 1 atm. Se for adicionado qualquer substância à água, como sal de cozinha, temperatura de fusão abaixará. Explique por que isso ocorre. Bom, o sal de cozinha, ele se dissocia ao se misturar com a água. Então, quando a gente coloca na água no estado sólido, que ela é um cristal também, o sal retira calor do gelo e para se dissociar, para se separar o sódio do cloro, ele retira calor do gelo e acaba sendo uma temperatura menor do que o 0 graus na fusão. Tá? Então, basicamente, a água no estado de sólido é um cristal, coloca o sal, o átomo Na e o Cl se separam e se misturam com as moléculas da água, e isso vai dificultar a formação dos cristais. Então ele começa a se fundir com uma temperatura menor do que o 0 graus. Normalmente essa temperatura é da ordem de menos 17, menos 20 graus. É o processo que o pessoal usa aí para refrigerar cerveja, ou refrigerar refrigerantes mesmo. Coloca gelo, depois coloca um pouco de sal em cima. Tem que cuidar para não congelar a cerveja nem o refrigerante. A temperatura é bem baixa, menos 17 graus. O outro exercício número 2. O gráfico abaixo representa uma curva de fusão de gelo. Pode parecer que não é uma curva conhecida. Lembrem que quando eu apresentei o gráfico da pressão em função da temperatura, aparecia um Y. Na parte de baixo do Y tinha o vapor, na parte esquerda tinha o sólido e no meio das duas perninhas do Y tinha o líquido. Então isso é aquela perninha esquerda do Y. Tá? Para a água o comportamento é para a esquerda, a curva. Então o que acontece se a pressão for elevada para PB e para PC? Então essa aqui é a curva de fusão. Em PB, o gelo vai estar derretendo, vai estar se fundindo. E em C, ele vai ter se transformado totalmente em líquido. Por quê? Porque ele está entre as perninhas daquele Y que for apresentado na outra aula. Tá? Então, se a pressão for PB, o gelo começa a se fundir. Está em cima da curva de fusão. E se for PC, o gelo virou todo líquido. O exercício número 3. Comprima fortemente duas pedras de gelo com temperatura inferior a 0 graus, uma contra a outra. Ao soltá-las, elas ficarão grudadas. Explique por que isso ocorre. Então, quando aperta as duas pedras de gelo, aqui nessa junção das duas, a pressão aumenta. E se a pressão aumenta, a temperatura de fusão do gelo diminui. Então o gelo começa a se fundir a uma temperatura abaixo de 0. E é o que acontece. Aqui ele se funde. Então logo a gente para de comprimir as pedras, ele volta a se solidificar. E as pedras ficam grudadas. Então na junção, pressão é maior que uma atmosfera, ponto de fusão fica menor do que 0,
o gelo se funde, ele derrete, e depois ele volta a solidificar quando ele para de exercer a força, porque a pressão volta a ser 1 atm e o gelo se solidifica a 0 graus. No outro exercício, supondo 10 gramas de gelo a 0 graus são misturados num calorímetro, capacidade térmica 10 calorias por grau Celsius. Dentro do calorímetro contém 100 gramas de água a 20 graus. Qual é a temperatura de equilíbrio? Dados: calor latente de fusão do gelo 80 calorias por grama, calor específico da água 1 caloria por grama grau Celsius. Então percebam aqui nesse exercício que o gelo já está a 0 graus. Então não tem aquela mudança de temperatura para o gelo anteriormente. Tá? Direto o gelo já vai começar a derreter, vai virar água. Depois que ele virou água, a temperatura da água do gelo vai mudar até chegar no equilíbrio. Tem o calorímetro e tem água. Então são 4 termos que nós vamos ter. Calor latente da fusão do gelo, o gelo derretendo. Uma mudança da temperatura da água do gelo de 0 até a temperatura do equilíbrio. Um calor do calorímetro e o calor da água que estava dentro do calorímetro. Colocando as expressões, na fusão, calor de transformação ml, para a água do gelo mc delta T, só que o gelo já virou água, então ao invés de usar o calor específico do gelo, usa o calor específico da água. Tá? Massa da água do gelo, calor específico da água, ΔT. Calorímetro é a capacidade térmica, ΔT. Para a água, MC ΔT, para a água que estava dentro do calorímetro. Colocando os valores. Massa de gelo 10. Calor latente 80. Massa da água do gelo 10. Calor específico da água 1. Temperatura do equilíbrio a gente não sabe. 0 graus, temperatura inicial do gelo. Da água do gelo. Para o calorímetro tem água lá dentro a 20 graus. Então a temperatura do calorímetro inicial é 20. Então fica capacidade 10. Temperatura menos 20. Massa da água que estava dentro do calorímetro 100 gramas. Calor específico da água 1. Temperatura do equilíbrio menos 20, que era a temperatura da água dentro do calorímetro. Fazendo as multiplicações. 800 mais 10T menos 200 mais 100T menos 2000. Somando os termos que tem o T e os que não tem o T. 120T menos 1400 igual 0. T igual 1400 por 120, que dá 11,67. O livro tem um equívoco nesse exercício. Ele esquece de fazer a mudança de temperatura da água do gelo. Então, se a gente tirar esse termo aqui da água do gelo, vai sumir esses 10T. E aqui vai ficar 1400 dividido por 110T. Aí vai dar os 12,7, que é o resultado do livro. Tá? Mas a forma correta de resolver é dessa forma que eu apresento aqui, tá, pessoal? Dessa forma que eu apresento aqui. Exercício número 5. Um atleta, ao final de uma partida de futebol, deseja tomar água gelada. Para satisfazer sua vontade, ele coloca 100 gramas de gelo na garrafa térmica que contém 450 gramas de água a temperatura de 20 graus. Sabendo que o gelo se funde e está a temperatura de 0 graus, a temperatura final atingida pela água na situação de equilíbrio é... E tem as opções. Então, colocando os termos para trocar calor, só temos a fusão do gelo, o gelo vai derreter. Mudança de temperatura da água do gelo até chegar ao equilíbrio. E a mudança de temperatura da água. Então nós temos 3 termos. Calor de fusão ml.
Para a água do gelo, muda a temperatura do gelo, só que usa o calor específico da água. Então, MC ΔT com o C da água. Para a água, MC ΔT. Colocando os valores. A temperatura final do equilíbrio a gente não conhece. Para o gelo, a temperatura inicial é 0. Para a água, a temperatura inicial é 20. Fazendo a multiplicação. Somando os termos que tem o T e os que não tem o T. Ficamos com 550T menos 1000 igual 0. Ou T igual 1000 por 550, que é 1,81. Nas opções que tinham lá, tinha 1,5, 2. Então isso aqui se aproxima mais do 2 do que do 1,5. Exercício página 67. Determine a quantidade de calor que deve ser fornecida a 200 gramas de gelo a menos 40 graus Celsius para se obter vapor de água a 120 graus Celsius. Construa um gráfico que representa a variação de temperatura nas ordenadas, então o eixo Y, em função da quantidade de calor, eixo das abscissas, o eixo X, recebida pelo gelo. Tem como dados calor específico do gelo, calor específico do vapor, calor latente de fusão, calor latente de vaporização. Então nós temos o gelo a menos 40 vai ter que ir até 0 para depois se fundir. Então temos um calor que é MC ΔT, calor do gelo. Chegou em 0 graus, o gelo começa a derreter. Temos o calor de fusão do gelo. Depois que todo o gelo se fundir, virar líquido, nós temos uma mudança de temperatura para a água no estado líquido, MC ΔT. Quando chegar em 100 graus, a água começa a vaporizar. Então nós temos uma mudança de estado, ML, calor de vaporização. E para chegar até 120 graus, de 100 a 120, muda a temperatura do vapor. Então são esses termos aqui. Colocando os valores. Nós temos aí calor específico do gelo é 0,5. Temperatura inicial do gelo, menos 40. Vai de menos 40 até 0 graus. Mudança de estado, ml. Massa vezes o calor latente do gelo, 80. MC ΔT para a água do gelo. Então 200 vezes 1, calor específico da água. Só que a água vai chegar até 100 graus e depois vai virar vapor. Então temperatura final da água 100, temperatura inicial 0. Mais a massa de água, 200. Vezes calor latente de vaporização, porque o vapor, a água vai se transformar em vapor, mLV. 200 vezes 540. MC ΔT para o vapor, sendo que o calor específico do vapor é 0,5. Então nós temos o primeiro termo, 4.000 na fusão. MC ΔT da água. MC ΔT do gelo. Mudança de temperatura do gelo, 4.000. Fusão, 16.000. Mudança de temperatura de 0 graus até 100 graus, 20.000. Mudança de líquido para vapor, 108.000 calorias. E por último, mudando a temperatura do vapor, 2.000 calorias. Vamos colocar em quilocalorias, daí a gente consegue sumir com esses zeros aqui. Então 4 quilocalorias, 16, 20, 108 e 2. Para construir o gráfico, isso dá 150 quilocalorias. Para construir o gráfico, vamos ter que colocar os eixos, temperatura na vertical, caloria na horizontal.
vamos ter que chegar até 150 calorias. E aqui esses calores vão sendo somados. Então aqui no estado sólido, ele começa a temperatura de menos 40, passou 4 quilocalorias, depois começou a se fundir. 4 quilocalorias mais 16 dá 20. Então aqui se fundiu até o 20. Do 20 está mudando temperatura até chegar em 100 graus. A fusão a 0 graus, né, pessoal, aqui no eixo horizontal. Está mudando temperatura até 100 graus. E quando chegou lá nos 100 graus, aumentou então os 20 quilocalorias que já tinha, mais esses 20 aqui. Tá 40 quilocalorias. Vaporiza, mais 108 quilocalorias. Então aqui daria 40 mais 108, 148. Que é para ser essa primeira linha pontilhada aqui. Depois muda a temperatura do vapor até mais 2, 150 quilocalorias. Então a temperatura vai do 100 até o 120. No outro exercício, o gráfico ilustra transformações sofridas por 5 gramas da substância. Se encontra na fase sólida. Calcule o calor específico da substância na fase sólida e líquida, calor latente de fusão. Para essa substância aqui, quando a gente olha o gráfico, dá para saber que a temperatura de fusão é 150 graus. Por quê? Porque começa no estado sólido, vai mudando temperatura, depois quando vai mudar a fase, ela fica horizontal. Então aqui está se fundindo, 150 graus. Calor específico da substância na fase sólida. Vamos pegar só esse pedaço aqui. Calor específico na fase líquida, vamos pegar só esse pedaço aqui. Então, para o sólido, calor variou de 0 até 100 calorias, então 100 menos 0. Vai ser MC delta T, a massa é 5 gramas, calor específico que nós estamos procurando, calor específico do sólido. Variação de temperatura, temperatura final é 150, temperatura inicial é menos 50. 150 menos 50. Esses dois termos aqui vai ser somado, 150 mais 50, que vai dar 200. Então fica C igual 100 dividido por 5 vezes 200, que é essa diferença aqui. Que é uma soma, na verdade. Então o calor específico do sólido, 100 dividido por 1000, 0,1 calorias por grama de Celsius. Para o líquido, quantidade de calor que nós estamos interessados é aqui entre os 600 e o 800. Então o calor vai ser 800 menos 600. Massa ainda continua sendo 5 gramas. Calor específico do líquido. Variação de temperatura de 150 graus até 250 graus. Então 250 menos 150. Isso dá 100. E aqui dá 200, então fica 200 dividido por 5 vezes 100. 5 vezes 100, 200 por 500 é 0,4 calorias por grama de Celsius. Para achar o calor latente, nós vamos usar só a parte horizontal, que é onde está acontecendo a mudança de estado. Então a mudança de estado vai de 600, de 100 até 600 calorias. Então fica 600 menos 100. Igual massa, que é 5, vezes o calor latente de fusão. 600 menos 100, 500. Então, LF é 500 dividido por 5, que é 100 calorias por grama. No último exercício, que eu vou resolver hoje, o gráfico ilustra uma mistura de 500 gramas de água a 80 graus com M gramas, então a massa é desconhecida, de gelo a menos 40 graus Celsius. Qual foi a temperatura de equilíbrio térmico, qual era o valor da massa M e o que se tem no final do processo. Então aqui dá para ver claramente que o gelo está na parte de baixo, começou a menos 40,
mudou a temperatura até chegar em 0 graus, aconteceu a fusão, está se transformando em líquido, mudou de sólido para líquido, e aí começou a mudar a temperatura de líquido até chegar em 50 graus. E o que começou em 80 é a água, os 500 gramas de água, que começou em 80 e chegou até 50. A temperatura dos dois chegou a 50, então no equilíbrio a temperatura é 50 graus. Tá? E é esse ponto aqui onde está acontecendo a junção das duas retas. Esse ponto aqui onde está acontecendo a junção das duas retas. Tá? Então tanto a água 80 quanto a água do gelo vão chegar a 50 graus. Importante lembrar que é a água do gelo, tá? Porque o gelo já se derreteu aqui nessa parte e aqui virou água líquida. A letra B pede a massa de gelo. Então a gente vai ter que fazer o princípio das trocas de calor. Então o gelo vai mudar a temperatura, depois o gelo vai se fundir, a água do gelo vai mudar a temperatura até chegar em 50 graus, e a água vai começar lá em 80 graus e vai chegar até 50 graus. Colocando as expressões, massa, calor específico do gelo, ΔT, é o gelo mudando a temperatura, ml, mudança de estado, massa, calor específico da água, massa do gelo que a gente não conhece, aqui M do gelo que a gente não conhece, M do gelo que a gente não conhece. Calor específico da água, para esse termo. Massa de água, é conhecida a massa de água, que está misturada com o gelo. Calor específico da água, ΔT. Então, colocando os valores, 0,5 é o calor específico do gelo, temperatura final 0 graus, porque ele vai até a mudança de estado, temperatura inicial do gelo menos 40, massa vezes o 80, que é o calor latente de fusão, massa, que eu não sei, vezes o calor específico da água, que é 1, temperatura final, que é do equilíbrio, 50, menos a inicial, que é 0, porque ela é o gelo que derreteu, massa 500 gramas, calor específico 1, temperatura de equilíbrio 50, temperatura inicial era 80. Fazendo as multiplicações, 20m mais 80m mais 50m menos 15.000 igual 0. Ou seja, a massa vai ser 15.000 dividido por 150, o que dá 100 gramas. Então foi colocado 100 gramas de gelo em 500 gramas de água. Então o estado final dessa mistura é 600 gramas de água no estado líquido, né, pessoal? No estado líquido, 600 gramas de água. Tarefa para a aula de hoje, tá, pessoal? Vocês ainda tem que terminar aqueles 10 exercícios, para quem não terminou, da página 70, para finalizar a tarefa da semana passada. Também tem um questionário que é para avaliar como é que foi a nossa aula ao longo desse ensino não presencial. Eu quero saber, vou fazer uma estatística para ver se o pessoal gostou, se teve problema com o tempo, se teve outros problemas. Tem umas perguntas ali, vocês respondem. Depois eu posto os resultados aí para vocês no Siga A na aula de hoje, tá? Porque a partir de amanhã, como vocês já sabem, o calendário fica suspenso, então nós não temos mais aulas, não temos como registrar nada do que vai ser feito, tá? Mas a gente vai fazer alguns encontros, um esclarecimento de dúvidas, vamos tentar fazer umas recuperações paralelas aí para quem não foi tão bem na avaliação, que eu ainda não consegui corrigir, tá? Mas eu vou conseguir corrigir agora a partir dessa semana aí, tá? Então, esse questionário vai estar disponível lá no Siga, vai ter o link no Google Forms, vocês clicam lá, respondem as perguntas, e as frequências eu vou olhar pelos e-mails de vocês, porque para responder o questionário vocês vão ter que colocar um e-mail do Gmail lá. Tá bem, pessoal? Obrigado.